Olá amigos, tudo bem? Meu nome é Alexandre Calé, sou advogado especializado em condomínios, sou autor do livro Manual do Síndico de Condomínios e também professor do curso de Síndico Profissional. Se você é novo aqui no canal, não esquece de acionar o sininho, se inscrever, porque toda vez que tiver um vídeo novo, um conteúdo, você vai ser lembrado, ok? Nós tratamos de assuntos de condomínio. Aqui no escritório, nós resolvemos muitos casos de condomínios, tá? E um dos assuntos que vem recorrente aqui no escritório é a questão das assembleias virtuais no período de pandemia, tá? Por conta do coronavírus. Pois bem, quais são as orientações que nós estamos passando para os nossos síndicos e administradores? Bom, só fazendo uma recapitulação, quando a pandemia começou, algumas prefeituras, os estados, eles fecharam tudo, né? Comércio, se lembram como foi? E aí, o que aconteceu nos condomínios? Suspendeu-se a realização de assembleias naquele período, tá? Por quê? Por conta da contaminação, né? Então evitou-se aglomerações, reuniões, e a assembleia é aglomeração, tem muita gente, né? Próximo uma da outra. Tem condomínios que são bem apertados, salão de festa, então é um contato muito próximo. Então, naquele período, no início da decretação da pandemia, foi recomendado pelos advogados, pela justiça, que fosse suspenso, não fizesse assembleia, ok? O que acontece? A pandemia tem os seus altos e baixos. Então agora nós estamos num período em que a grande parte da população brasileira já está vacinada, está sendo dispensado o uso de máscaras, então as coisas estão voltando aos poucos ao normal, tá? Então o que acontece? Só que nesse período aconteceu uma coisa muito legal. Brasileiro é criativo, né? Então a gente teve que se virar. Tem que fazer assembleia. Por que tem que fazer assembleia? Porque pela lei, o síndico tem que prestar contas uma vez por ano, não pode passar de uma vez por ano, e tem eleição de síndico e conselheiro subsíndico a cada 2 anos. Então, assim, é uma responsabilidade. O banco trava, o condomínio não consegue pagar a conta, entendeu? Então, a roda tem que girar, a roda da economia. Pois bem, quando aconteceu a situação da pandemia e não podia fazer a assembleia, porque você tem que mandar para o cartório, né, uma ata com o síndico que foi aprovado, com a prestação de contas que foi ou não aprovada. E aí o que a gente começou a fazer? A gente começou a ir para as plataformas, né? Que nem aqui no celular. Então a gente começou a ir para plataformas na internet, aquelas plataformas que você consegue fazer uma assembleia virtual, né? Então tem vários sites, tá? Eu não vou fazer propaganda aqui, mas tem vários sites, tem várias plataformas. Então é sim possível fazer uma assembleia virtual. Alexandre, é legal uma assembleia virtual? Sim, lógico que é legal. O que a assembleia virtual precisa ter? Os mesmos requisitos de uma assembleia presencial. Então, por exemplo, numa assembleia presencial, você não tem que soltar a convocação, você não tem uma antecedência para convocar, não tem que ser convocado todos os moradores, você não tem que dar a oportunidade do morador participar da assembleia falando, votando, exercendo o direito dele. Então, a assembleia virtual, ela tem que ter as mesmas garantias de uma assembleia presencial, com lisura, né? Aí, se tiver tudo isso, o cartório é obrigado a registrar. Muitos cartórios, no começo, não registravam, criavam caso, mas a gente começou a mostrar para o cartório que essa novidade é uma realidade, né, no mundo atual. Hoje, eu, advogado, eu faço audiência com o juiz aqui, ó, no meio virtual, não é mais presencial. Então, tudo tem uma solenidade e é possível fazer. Lista de presença. Alexandre, como é que eu faço a lista de presença numa assembleia virtual? Ora, primeiro que existem sites que são assinadores digitais, então você consegue, são sites que assinam documentos, então você consegue fazer através desses sites uma lista, né, com a identificação de quem está participando. Porém, nós, novamente, né, a gente sempre quando tem problema com o cartório, nós buscamos uma alternativa. No final do texto das atas, eu costumo colocar o seguinte termo, que o presidente da assembleia, toda assembleia tem presidente e secretário, certo? O presidente e o secretário se responsabilizam pelo conteúdo da ata. Então, por exemplo, quando eu faço a ata de assembleia aqui no meu escritório, eu coloco lá, eu identifico as unidades que participaram, as procurações, eu identifico todo mundo. E no final eu coloco essa expressão, que o presidente e o secretário estão se responsabilizando pela fidedignidade da ata. Ou seja, o que o cartório precisa é que alguém se responsabilize. Estou me responsabilizando. Essas unidades estiveram presentes e essas não. Tem algumas assembleias que eu faço que às vezes tem um chat assim do lado, sabe? Comentários. O que eu costumo fazer? Eu peço para as pessoas se identificarem lá, apartamento tal, etc. É mais uma forma de comprovar perante o cartório que essas pessoas participaram da assembleia, como se fosse uma lista de presença virtual, entendeu? Outra coisa que algumas administradoras fazem é gravar essa assembleia.
Mas aí você precisa ter uma plataforma que faça essa gravação. Porque se tiver alguma dúvida, se alguém questionar na justiça, você consegue provar para o juiz que estiveram presentes essas pessoas, ok? Bom, senhores, a Assembleia Virtual é uma realidade. Quais são os prós e quais são os contras, né? Vamos lá. Quais são os contras? Olha, existem muitos problemas em condomínio relacionados à Assembleia Virtual. O condomínio não consegue se manifestar, às vezes ele não consegue se conectar. Então, assim, o síndico tem que propiciar a administradora meios da pessoa se conectar. Muitas vezes são pessoas de idade que não têm acesso muito à tecnologia. Então, o que nós recomendamos para essas pessoas com uma idade aí mais avançada? Pedir para um jovem auxiliar ela, né, na conexão. Às vezes ela tem que baixar um aplicativo no celular, ela não consegue. Enfim, a gente tem que ensinar. Esses são os problemas, tá? Você tem que garantir que todo mundo teve a oportunidade de participar. Olha, tem alguns condomínios que a gente faz aquela assembleia híbrida. Fica o síndico lá no salão de festa com o computador ligado. Quem quiser descer, participar ali, participa presencialmente. E também quem quiser participar no conforto da sua casa ou outro local que está, a pessoa está fora do condomínio, né? Então participa de forma virtual. Algumas dicas aqui que eu estou passando. Quais são o que é favorável, né? É favorável porque uma assembleia virtual não tem o risco dos nossos colegas serem agredidos, né? Quantos advogados, quantos administradores já não passaram sufoco, né? A gente sabe que a assembleia dá, né, quebra-pau, né? O negócio acontece assim, às vezes já teve casos até de tiro, assassinato, cadeira voando. Então, assim, a questão da segurança é muito boa. Por quê? No ambiente virtual, as pessoas e aí vem uma dica, cuidado com as palavras, né? Muita gente se agride com palavras, xinga o síndico, o síndico xinga um morador e isso gera danos morais. Cuidado, apesar de ser um ambiente virtual, você não pode provocar ofensas, agredir a pessoa no seu íntimo, tá bom? Então, esses são os prós e esses são os contras, né? É um ambiente de flexibilidade, facilidade, todo mundo hoje tem acesso ao celular, todo mundo assiste, é só dar um clique e se conectar. Evita todo um custo, né? Quem é administrador vai entender isso que eu vou falar. Você vai lá, leva material, leva equipamento, água, tem que contratar, às vezes alugar cadeira. Então, é tudo de bom a Assembleia Virtual, mas você tem que saber fazer. Outra dica aqui. Existem condomínios que às vezes não tem como fazer uma Assembleia Virtual, tá? Às vezes tem condomínios que só é o caso de fazer Assembleia Presencial. Então, assim, cada caso é um caso, tá bom? Mas façam Assembleia Virtual. Conheço. Aqui o escritório nós fazemos, né? Eu tenho condomínios que muitas vezes me contratam e eu consigo desenvolver essa assembleia, tá bom? Então aqui fica algumas dicas da assembleia virtual com relação à pandemia. Quer voltar presencial? Volta, mas eu acho que muita gente não vai querer voltar, porque é muito melhor a assembleia virtual. Fica registrado, você consegue fazer a ata depois bem mais fidedigna, você consegue divulgar material, etc, etc. Então é isso, um vídeo bem rápido, bem curto, tirando as suas dúvidas sobre condomínios. Gostou do vídeo? Clica no sininho, se inscreve no canal, porque toda vez eu vou postar um conteúdo novo, tá bom? Senão você não vai receber, legal? E não deixa de ver a descrição do vídeo, que às vezes tem material lá para você baixar e ler, legal? Obrigado, fiquem com Deus, até mais.